Hoje é uma aula completaça. Hoje eu quero te mostrar aí como identificar o feedback desse motor, algumas dicas sobre esse motor, como fazer a leitura e fazer as medições para verificar se ele está com defeito. Esses ventiladores, esse motor aqui de ventilador de evaporadora, normalmente é utilizado aí em máquinas convencionais e algumas máquinas inverter, onde tem o feedback que faz a alimentação da placa interna do motor e tem aqui também o cabo de alimentação 220 junto com o capacitor. Vou te mostrar um passo a passo como que funciona, como que mede, fica até o final. Se você já me conhece, sabe que a gente sempre traz dicas rápidas com vídeos curtos, mas hoje o vídeo tem que ser um pouco mais longo para que você entenda o passo a passo. A gente vai utilizar um multímetro, a gente vai utilizar uma fonte adaptável porque a gente vai fazer teste na bancada, mas também se você tiver com a placa eletrônica, você já vai conseguir identificar o feedback, verificar se o motor está queimado ou não. E a gente está aqui também com o teste inverter. Esse teste inverter a gente não vai usar nessa aula, mas ele está dentro do nosso treinamento, chamado formulainverter.com.br. Lá tem muito mais informações de como identificar os erros da máquina inverter. Tem motores BLDC, que é utilizado em equipamentos inverter também. Tá tudo dentro do nosso treinamento. Se você quiser nos conhecer, vai lá, veja como que funciona o nosso treinamento, o passo a passo. Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar aí da melhor forma possível. Então a gente vai mostrar aqui como que funciona. Vou te mostrar aqui para você fazer a leitura aqui dos cabos de alimentação. E a gente vai mostrar aí como que funciona um passo a passo. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar aqui uma anomalia que acontece nesses motores aqui, que dá para resolver aí e traz uma solução rápida para o seu cliente. Vem aqui comigo. Então vamos lá, a gente vai iniciar aqui desde o começo. A gente vai te mostrar aqui como identificar na tarja de etiqueta do fabricante algumas nomenclaturas. A gente vai te ensinar aqui a medir o motor que vai 220 mais o capacitor. Vale lembrar que essas cores aqui não são padrões e nem o lado aqui, então você tem que identificar. E a parte mais importante, que é esse menor aqui, que é o feedback, onde ele faz a leitura de giro aqui da placa eletrônica do motor. Então a gente está com dois motores, um está queimado e o outro está funcionando. A gente vai identificar aqui agora, a gente vai passar para o feedback e no final a gente vai mostrar aí a dica que acontece aqui sem ser a parte eletrônica e a parte elétrica do equipamento. Acontece mais uma anomalia, então você tem que ficar até o final para que você possa saber o que vai acontecer. Então vamos lá, vamos iniciar aqui e te mostrar a etiqueta primeiramente. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que identificar é a nomenclatura do motor. Então tá aqui o nome do motor, fan motor, tá aqui um código do próprio fabricante, aqui uma tensão 208 a 230 volts, 60 Hz de frequência, uma potência de 15 watts e uma amperagem 0,33 ampere, 4 polo e o sentido de giro, que é o sentido de giro do eixo aqui, tá? Isso você tem que saber. Normalmente, se você comprar pelo modelo do equipamento, você já vai ter o motor certo. Esse primeiro lado aqui, ó, é o lado do motor, é o lado da bobina do motor, que é esse plug aqui maior, onde vai ligar 220 mais o capacitor. Então vamos fazer a leitura dele aqui. Ele pede um capacitor de 1.2 microfarad, 450 volts, isso você mede lá na placa eletrônica. E as cores, vermelho, branco e roxo, é o que está aqui, ó. Vermelho, branco e roxo, tá? E ele mostra aqui a temperatura de 100 graus, que é o máximo que ele atinge, e depois ele desarma o interno dele, tá? Esse outro lado aqui, ó, é o lado do feedback, é o lado do cabo menor aqui, de menor espessura aqui, o plug. Tá? Então tem preto, branco e marrom. Então vamos ler aqui, ó. O GND é o negativo, GND, negativo da placa. Essa placa aqui, que é esse cabo menor, ele alimenta com 5 volts que vem direto da placa. Então, negativo GND e VCC é o positivo, tá ok? Negativo, positivo, 5 volts. E o Vout, que é a saída, onde ele vai contabilizar aqui o giro e mandar para o processador da máquina. E aqui é o Vout, que é o branco. Então preto, marrom e branco. Então é aqui a parte de feedback. Agora a gente vai mostrar aqui, depois a gente vai mostrar essa parte aqui do feedback. Então a gente vai medir primeiramente aqui
que é o cabo maior aqui, ó, que é o 220 mais o capacitor. Aqui é uma resistência ôhmica. Então a gente vai medir através do equipamento. Estou com os dois multímetros, ele só mostra a diferença, eu vou te mostrar por quê. Talvez você tenha um, talvez você tenha o outro. Esse multímetro aqui, ele trabalha com escala, então eu tenho que selecionar as escalas aqui de resistência. Então ele começa com 200, 2K, 20K e assim por diante, tá? Esse outro multímetro aqui, ele trabalha com escala automática. Então ele vai ficar aqui sempre no zero e quando a gente lê, ele vai fazer automaticamente a leitura, tá? Então esse faz automático e esse daqui você tem que selecionar a escala. Como a resistência aqui é baixa, então eu vou colocar 200 ohms, tá? Na verdade eu vou colocar 2K ohms, tá? Porque a resistência aqui é bem baixa, você vai ver, tá? Então esse tem que selecionar, se você tiver esse, e esse é automático. Os dois vão fazer a mesma leitura. Então, ó, eu pego o cabo aqui de plug maior, vou colocar uma ponta do multímetro aqui e a outra ponta do multímetro aqui. Olha lá, ó. Coloquei aqui, me deu 157 ohms. Agora eu vou manter um plug, vou manter aqui o preto e vou mudar aqui de posição. Olha lá, me deu 221 ohms, tá vendo? Mudei aqui. Agora eu vou manter o vermelho aqui e vou mudar o preto, que é a ponta de prova. Normal, tá? Tem que dar oscilação aqui de cada um. Agora a gente vai medir esse outro motor. Esse outro motor tá queimado, mas vamos ver o que acontece aqui. Vamos mudar de multímetro só para você ver que faz a mesma leitura, tá? Então vou vir aqui, ó, pegar uma ponta de prova, vou colocar aqui em um fio, que é o cabo maior aqui, o plug maior, e vamos pegar o outro aqui e vamos colocar aqui no outro. Por enquanto ele não deu nada, tá? Isso significa que está queimado, mas vamos mudar aqui para a gente ver se tem mais algum polo queimado. Opa, também tá. Então eu vou mudar esse daqui agora. Olha lá, 437 ohms, tá? Ele é o automático. Então significa que o cabo azul aqui está queimado, ó. Deixa eu colocar novamente. Aí não dá leitura nenhuma. Se eu colocar aqui, ó, no amarelo e no vermelho, ele vai me dar leitura. Então significa que esse motor aqui, o rolamento dele está queimado. Dá para arrumar? Eu não conheço ninguém que arruma, que é um motor blindado. Então esse daqui você vai ter que comprar um motor novo. Danificou, queimou, pode trocar. Agora a gente vai passar para o feedback, que é a leitura aqui onde a gente vai usar a fonte aqui de 3 volts aqui que eu adaptei. Mas na sequência eu explico melhor como que funciona. Então vamos lá. Então a gente já mediu a resistência daqui do motor. Agora a gente vai verificar aqui o feedback, que é a placa eletrônica que tem dentro do motor. Então tem duas formas de você identificar os fios, que eu tinha passado no começo. Ou pela etiqueta do fabricante. Então tem aqui, ó, GND, VCC e Vout, que é saída. E aqui está marcado em inglês as cores dos cabos aqui. Se caso não tiver, o que eu te indico? Na placa eletrônica, na própria placa eletrônica vai estar plugado aqui o cabo na placa eletrônica. O que você faz? Tira o cabo e você sempre vai medir GND para o VCC, tá? Negativo para o positivo. Tem que dar aproximadamente 5 volts. Como que você faz isso? Coloca seu multímetro aqui, ó, na escala. No meu caso aqui, ó, tensão contínua, 20 volts, né? Que a gente vai medir só 5. Vai lá nos pinos da placa e vai medindo e ver qual que dá 5 volts, tá? No caso eu tô falando se não tiver aqui na etiqueta. Vai lá e vê qual que é que tá dando 5 volts. Mediu, testou, olha, tá dando 5 volts entre o preto e o marrom. Perfeito. Esse daqui é
o negativo e o positivo da máquina. Agora a gente vai fazer o teste para a gente identificar se realmente ele está funcionando. Eu gosto de fazer um teste rápido, básico, antes da gente pular para a fonte. A minha fonte aqui, ó. Ou você pode medir na própria placa eletrônica. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, coloco o meu multímetro em resistência. Posso colocar aqui na opção que apita de diodo, ó. Tá? Toda vez que eu encostar a ponta aqui, ele vai apitar. O que eu faço? Pego os fios aqui e eu já identifiquei qual que é as cores. Venho aqui, ó, encosto uma ponta aqui no negativo, tá? Que é o palito que a gente identificou, e a outra ponta aqui no positivo, tá ok? Alguns multímetros medem, outros não. No meu caso, ó, negativo e positivo tá dando polaridade. Se eu inverter aqui agora, ó, pôr o negativo do multímetro no positivo aqui, VCC, e colocar, ele não vai dar nada, tá? Mas vai lembrar que não são todos os multímetros que medem desse jeito, tá? Beleza. O que eu fiz? Quando eu coloco em resistência no multímetro, ele gera uma pequena tensão elétrica que joga para medir a resistência. É bem pequeno, é menos de 1 volts. Aqui eu coloquei e medi. Quando eu faço isso, dentro do motor aqui, tem capacitores. Eles carregam esses capacitores, por causa da tensão que o próprio multímetro faz para medir resistência. O que eu faço agora? Eu volto aqui, ó, em tensão, tá? Eu posso colocar 2 volts, porque a tensão é bem baixinha que sai. Então eu primeiro medi aqui a resistência, agora eu vou aqui em 2 volts, tá ok? Por quê? Porque os capacitores estão carregados aqui. O que eu faço? Coloco uma ponta aqui, ó, negativo, tanto faz o lado, tá? No negativo, e vem aqui no positivo, olha lá. Ele descarregou os capacitores. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em resistência novamente. Qualquer medida de resistência. Quando eu coloco em resistência, o próprio equipamento ele joga uma tensão aqui para a placa eletrônica. Não queima, tá? É uma tensão bem baixa. Jogou aqui a tensão. O que eu faço agora? Eu vou voltar lá em tensão novamente. O que ele está fazendo? Ele joga a tensão. Quando eu meço agora em tensões, né, tensão, para mim ver a tensão elétrica, ele descarrega o capacitor. Então isso significa que está funcionando. Isso também você consegue testar no feedback. Então eu vou voltar aqui, ó, deixar aqui por alguns segundos, tá? Ó, tá uma ponta aqui no negativo que a gente identificou. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em tensão, 2 volts, que a tensão é bem baixa, e vou colocar no branco agora, que é o feedback. Os capacitores estão descarregando. Isso já é um teste inicial para você identificar que está funcionando aqui, tá? Então está carregando os capacitores da placa e depois ele está descarregando. Agora a gente vai simbolizar utilizando a fonte. Deixa eu colocar o motor do lado, simbolizando da fonte aqui. Se caso você não tiver na fonte, tiver com a placa, é só deixar conectado, você vai saber qual que é o negativo e qual que é o positivo. Deixou conectado na placa, você pode descascar aqui a ponta dos fios, e aí vai ter o negativo e o positivo, e a gente vai medir o feedback. O feedback aí tem que dar oscilação no multímetro. Então, aqui na minha fonte, o verde é negativo, então eu vou colocar no negativo aqui do motor, tá? E o meu preto da fonte é o positivo. Vou colocar a minha fonte aqui no positivo do motor, que é o VCC, tá? Então tá aí, ó. O motor tá aqui, preto, que a gente já tinha falado que é o negativo do motor, marrom o positivo. O meu verde da fonte aqui, ó, é negativo e o preto é positivo. O que eu faço agora? Eu posso colocar aqui, ó, em 20 volts, tá? Porque a minha fonte ali tá dando 3.1 aproximadamente, então 20 volts.
contínuo e vou testar para ver se a minha fonte realmente está me dando uma tensão. Então eu vou colocar aqui, ó, uma ponta no negativo e a outra ponta no positivo para me ver a fonte. Olha lá, tá me dando 2,76, 50. A minha fonte tá me dando uma energia de 2 volts aproximadamente, tá? O que eu faço agora? Eu mantenho meu negativo aqui. Então tá aí, ó. Peguei minha ponta do multímetro, coloquei no negativo junto com o da fonte, tá? Negativo do motor com o negativo da fonte. E agora eu vou colocar a minha outra ponta aqui do multímetro no branco, que é o Vout, que é a saída. Tá? Coloquei ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o motor. Toda vez que eu rodo, olha lá no... aqui, ó. Toda vez que eu rodo, ele muda a tensão elétrica. Ó, vou rodar, daqui a pouco ele para. Ele vai parar, vai zerar. Depende do ponto que eu girar aqui, ele fica positivo, tá? Porque tem 4 polos. Então um polo vai polarizar, o outro não vai polarizar. Mas se eu rodar, ó, e vai ficar oscilando ali a tensão. Deixa eu voltar aqui. Ó. Bem legal, né? Essa aqui é uma fonte adaptável. Se caso você tiver direto na placa, é só deixar conectado. Põe o negativo do multímetro no negativo. O positivo já vai estar conectado na placa eletrônica e você põe no feedback. Isso daqui é um teste rápido e básico para você identificar se realmente o motor está funcionando. Dentro do nosso treinamento, formulainverter.com.br, eu mostro aqui no osciloscópio, as ondas que aparecem no osciloscópio, tá? Então, para você ver que é bem fácil, bem simples, então eu vou tirar aqui e aí tá finalizado. Então, para a gente concluir, motor AC, você identifica pela tarja do fabricante, os cabos. Aqui você identifica aonde vai os capacitores, se estão dando resistência do motor. Aqui é o feedback, teste o feedback, teste para você identificar aí qual que é o GND, o VCC, o Vout. Então essa aula é bem simples. Quer saber mais sobre motores? Tem dentro do nosso treinamento formulainverter.com.br. Que bom que você ficou até o final. Aqui você vai pegar a última dica de dentro do vídeo. A gente já está finalizando. Espero ter te orientado melhor aí como medir, como testar, como identificar os cabeamentos aqui do motor AC. Dentro do nosso treinamento também tem sobre o motor BLDC, teste inverter, entre outras medidas. E a última dica que eu quero passar para você é quando o rolamento aqui tá com defeito. Dentro aqui do motor existe um rolamento giratório que faz com que o eixo gire aí perfeitamente. Isso acontece muito, já aconteceu muito comigo, de chegar no cliente e tá com barulho excessivo no motor. Você chega no evaporador, liga e tá com muito barulho. O que acontece? Você tira o motor, você vai medir, tá tudo certo, você leva em alguém que mexe com o rolamento ou você mesmo tira. Você tira essa capa aqui traseira, a capa aqui frontal e aqui dentro tem um rolamento. Você saca o rolamento, põe o rolamento novo e volta a girar perfeitamente. Um caso também que acontece muito, dá erro de motor, erro no código de erro do equipamento. Você identifica que é o erro no motor, você testa todo o cabeamento que a gente te ensinou e mesmo assim continua dando erro. Isso acontece porque o eixo está travado muitas vezes. Danifica o rolamento, trava o eixo, a máquina não consegue girar conforme o feedback, é um feedback de saída e tem que mandar sinal de volta para a placa para identificar que ele está rodando. Como ele está travado, ele para de mandar o sinal de volta e aí ele identifica como erro. Aí você também pode verificar isso rodando aqui o eixo do motor. Identificou barulho, travamento de eixo, é só trocar o rolamento. Se caso não tiver na sua cidade, pode fazer a substituição do motor. Então é bem simples, bem fácil. Essa é a última dica que acontece muito. Você mede, está tudo certo, mas o rolamento está com defeito. Então espero ter te ajudado. Muito obrigado por ter ficado até o final. E eu só peço que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos no Facebook, WhatsApp e assim por diante. E a gente possa sempre levar informação para você todos os dias aqui no nosso canal. Um forte abraço e até uma próxima aula.